Carol, se eu colocar R$1.000 em fundos imobiliários, quanto rende? Bom, essa é uma das perguntas que eu mais recebo no Instagram. Inclusive, se você não me segue lá, você está perdendo muito conteúdo. Então, depois de receber tantas perguntas como essa, né? Quanto que rende R$1.000 nos FIIs, eu decidi gravar um vídeo completo para você, bem direto ao ponto, para te mostrar quanto que rende, como que você faz o cálculo, onde que você encontra as informações, e é o que eu vou te mostrar tudo aqui hoje, logo após a nossa vinheta. E antes de eu começar, um recado muito rápido. Se você ainda não conhece o nosso treinamento para iniciantes, Método Investidor em 15 dias, eu recomendo que ao final do vídeo você clique aqui na descrição e veja ele, porque tem um módulo apenas sobre fundos imobiliários e toda a parte de imposto de renda, planilha gratuita para você calcular o preço médio de aquisição, quanto que você tem que pagar de imposto, como que emite DARF. Então, um treinamento para iniciantes bem completo que vai te ajudar muito a investir em FIIs. E agora vamos para o conteúdo. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que fundos imobiliários é um investimento de renda variável. E na renda variável, ninguém no planeta pode te garantir uma rentabilidade fixa. Então, aqui, a gente sempre vai se basear em duas coisas. Primeiro, a gente olha o histórico passado, o que aconteceu nos anos anteriores, e a gente também pode fazer projeções, né, de rentabilidade. Novamente, não é nada garantido, mas existem métodos, fórmulas, por exemplo, método de Gordon ou fluxo de caixa descontado, que são cálculos que analistas fazem para tentar projetar ali o que pode acontecer, né, com os dividendos e também com a valorização ali do fundo. Mas, para simplificar aqui, eu trouxe alguns cálculos simples para você saber mais ou menos aí o quanto que pode te render R$1.000 em fundos imobiliários. E antes, eu quero te mostrar um gráfico aqui bem interessante, porque eu ouço muita gente falando que fundos imobiliários não é um bom investimento porque tem muito risco e ele não ganha do CDI. Olha só, isso é uma mentira, tá? Eu estou te mostrando aqui através de dados que, se você escolher bons fundos imobiliários, eles vão sim superar o CDI. Então, olha só, nesse gráfico que eu trouxe aqui, eu peguei um histórico grande. Estou pegando desde 2012 até atualmente. E a gente consegue ver aqui, então, que o CDI nesse período entregou 162% de retorno, enquanto o HGCR11, que é um fundo de papel, entregou 281%, o HGLG11, que é de logística, fundo de tijolo, entregou 307% de retorno, e o MXRF11, que também é um fundo de papel, entregou 324%. E esses aqui foram apenas alguns fundos imobiliários que eu separei, né, que tem um histórico grande para te mostrar, mas existem vários outros fundos que também superam o CDI. Então, como eu sempre falo, para você ter sucesso nos investimentos, é importante que você diversifique, né? Eu, Carol, tenho investimentos em renda fixa, tenho fundos imobiliários, tenho ações, tenho um pouquinho de cripto. Eu diversifico porque assim eu me exponho a diferentes segmentos e consigo então aproveitar mais oportunidades. Se você investe só em renda fixa, só em fundo imobiliário, você aumenta o seu risco e diminui ali a sua exposição a boas oportunidades. Então, já falei tudo isso, vamos então aos cálculos. Primeira coisa que você precisa saber é que existem duas formas de ganhar dinheiro com fundos imobiliários, tem muita gente que se confunde, então vamos relembrar. A primeira é através da valorização da cota. Você pode comprar hoje uma cota que custa R$10 e daqui 5 anos essa cota está valendo R$15. Então essa cota se valorizou, você está ganhando R$5 por cota. E aí atenção, porque todo ganho de capital com a valorização você tem que pagar imposto de renda de 20% sobre o lucro. Tem muitas pessoas que me mandam mensagem falando: Carol, mas fundos imobiliários não é isento? Não, no ganho de capital existe sim a cobrança do IR que você tem que pagar. Porém, também existem os rendimentos, que são os aluguéis
que você recebe desses fundos imobiliários. E aí sim eles são isentos de imposto de renda, mas não confunda, são coisas diferentes. Então esses rendimentos, esses dividendos, eles são pagos todos os meses, já isentos de imposto de renda e cai direto na sua conta da corretora. E o cálculo que eu fiz para mostrar hoje aqui para você é em relação aos dividendos, essa segunda forma de ganhar dinheiro com FIIs, porque a valorização da cota vai depender ali de muitas variáveis e é bem mais difícil você projetar isso. Como eu mostrei, né, no gráfico agora há pouco, vocês viram que bons fundos imobiliários eles tendem a se valorizar, a subir no longo prazo. E agora a gente vai falar então dos dividendos. Você colocando lá R$1.000, o quanto que você vai receber todos os meses de dividendos? Como que faz essa conta? Vamos lá, é muito simples. A primeira coisa que você precisa saber é o que é o IFIX, que é o índice, né, de fundos imobiliários, o principal índice dos FIIs do nosso país. Então, ó, se eu digito aqui no Google, ele já me aparece então a cotação. E por que é importante você conhecer o IFIX? Porque ele é a média de vários fundos imobiliários, se eu não me engano, em torno de 100 fundos imobiliários. Então eu levantei aqui alguns dados de quanto foi a média do IFIX, né, no pagamento de dividendos, né, dos proventos dos aluguéis nos últimos 12 meses. Então, englobando todos os fundos imobiliários do IFIX, a média foi de 11,10%. Só que dentro do IFIX tem um monte de fundo imobiliário, tem fundo imobiliário de papel, tem fundo imobiliário de tijolo, então eu também trouxe alguns dados separados aqui. Se a gente olhar nos últimos 12 meses, os fundos de papéis, eles pagaram mais, pagaram em torno de 12,61%. E isso por quê? Porque o CDI está muito alto. Quanto mais alto o CDI, mais os fundos imobiliários de papel eles vão pagar dividendos para nós. Isso porque grande parte dos fundos de papéis, os CRIs, eles estão atrelados, né, a sua remuneração ao CDI. Depois, se a gente olhar os FOFs, que são os fundos de fundos, pagaram em torno de 10,38% nos últimos 12 meses. E por fim, os fundos de tijolo, que são muito conhecidos, então engloba fundos de shoppings, logística, lajes corporativas, hotéis e vários outros, e ficou numa média aí dos últimos 12 meses de 9,55%. Então agora vamos ao cálculo final. Agora que eu já te expliquei tudo, eu vou então te mostrar o quanto que renderia ao ano e também ao mês esses R$1.000 investidos em fundos imobiliários. Então aqui eu vou usar a média do IFIX que a gente viu, que foi de 11,10. Ou seja, R$1.000 entregando esses dividendos de forma anual, você teria R$111 dos dividendos, dos aluguéis, dos proventos. Isso ao ano. Se a gente fizer ao mês, você teria recebido em torno de R$9,25. E aí você talvez se pergunte, nossa, Carol, mas é tão pouco. Mas veja bem, primeiro, você está ganhando esse dinheiro sem fazer absolutamente nada, né? Sem trabalhar. Segundo, apenas com esses R$9,25, se você investir em um fundo imobiliário base 10, ou seja, que as cotas custam aproximadamente R$10, você já consegue reinvestir, né? Apenas com os dividendos, você já consegue comprar uma nova cota de um fundo imobiliário sem precisar colocar mais dinheiro. E isso é o que a gente chama de a bola de neve dos juros compostos ao nosso favor. E por fim, terceiro, lembre-se que isso aqui são apenas os proventos, os aluguéis. Além disso, no longo prazo, você ainda tem ali o potencial de valorização dessas cotas. Então, jovens, procurei trazer informações realistas, né, se baseando em dados, em números, para que vocês entendam, né, que fundos imobiliários é renda variável, mas a gente consegue fazer, então, algumas projeções se baseando no que aconteceu também, né, no passado. E agora eu quero saber de você, se você prefere fundos imobiliários de papel ou de tijolo, ou se você é como eu, Carol, que investe em ambos. Coloca aqui embaixo nos comentários e não esquece do like no vídeo se você gosta de vídeos sobre fundos imobiliários, porque assim eu vou entender que você gosta, quero mais vídeos assim e vou procurar trazer mais conteúdo sobre. Então, por hoje é só. Esse foi mais um vídeo do Jovens na Bolsa. Meu nome é Carol e a gente se vê no próximo conteúdo. Tchau!